Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Cláudia Costa, sou professora da Universidade Federal de Uberlândia e sou integrante do MUP Andes. O MUP é um movimento por uma universidade popular e ele é organizado por professores e professoras de diferentes instituições de ensino superior, que são também militantes da unidade classista que atuam no Andes Sindicato Nacional. O MUP visa construir um projeto alternativo, popular e anticapitalista para a educação e para a universidade brasileira, na defesa do seu caráter público, da efetiva integração entre ensino, pesquisa e extensão, levando de fato os conhecimentos aos menos favorecidos. Nesse sentido, a gente pede que vocês inscrevam-se no nosso canal no YouTube, MUP Andes, e que vocês curtam e compartilhem as nossas páginas nas redes sociais. A live de hoje, proposta pelo MUP Andes, trata dos desafios docentes do CONAD no Andes. O CONAD, ele acontecerá em caráter extraordinário nos próximos dias 30 e 31 de julho, cuja pauta é referendar o mandato da atual diretoria do Andes Sindicato Nacional, dada a impossibilidade de realização de eleições no contexto da pandemia, seguindo também o que orienta o nosso estatuto. O CONAD e o Congresso são duas principais instâncias de discussão e deliberação do Sindicato Nacional. O CONAD extraordinário acontecerá de forma virtual e a expectativa é que também ele traga contribuições para as ações contra os ataques do governo às instituições de ensino superior. Nesse sentido, os militantes da unidade classista e do MUP assinam um texto de conjuntura para esse CONAD, que é intitulado Fortalecer o Fórum Sindical, Popular e de Juventudes por Direitos e Liberdades Democráticas, derrubar Bolsonaro, Mourão Guedes e construir um enclate. E hoje, o MUP, então, Andes, convida integrantes a apresentarem os desafios que se colocam ao movimento docente, trazendo alguns diferentes elementos para esse debate. Na live de hoje, nós teremos a presença da professora Sâmbara Paula, do professor Milton Pinheiro, da professora Fran Rebelato, do professor Rodrigo Medina. Eu vou fazer uma breve apresentação de cada mediador. Boa noite a todas e todos. Obrigada pela presença de vocês na live de hoje. Eu vou fazer uma rápida apresentação aqui. A professora Sâmbara Paula é professora da Universidade Estadual do Ceará, é graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará, mestre em Serviço Social pela Universidade Federal do Pernambuco, é professora assistente, integra o Centro de Estudos de Trabalho e Ontologia do Ser Social, CETROS, é doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisa Comunidade, Saúde e Organização Popular, Luta de Classes e Movimento Docente. O professor Milton Pinheiro é professor titular de História Política da Universidade Estadual da Bahia, possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Educação e Pesquisa no Canadá, doutorado em Ciências Sociais e Política pela PUC São Paulo, é jornalista profissional, pesquisador de História Política da USP e trabalha na linha dos fundamentos da teoria social, história política brasileira com ênfase na esquerda revolucionária, movimento comunista, formação social brasileira, e é conselheiro editorial do Instituto Caio Prado Júnior. A professora Fran Rebelato é professora de fotografia no curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal de Integração Latino-Americana em Foz do Iguaçu. Cursa doutorado em Cinema e Audiovisual na Universidade Federal Fluminense. É mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria, onde graduou Comunicação Social. Atua como roteirista, diretora e fotógrafa. Pesquisa nas áreas de fotografia, documentário, América Latina, processos de integração, política e gênero.
professor Rodrigo Medina é professor de História das Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, onde cursou graduação em Conflitos Internacionais e Globalização. Realiza estágio pós-doutoral na USP. Também é historiador pela USP, licenciado em Educação. É doutor pela USP na linha de Práticas Políticas e Relações Internacionais, com tese vencedora do Prêmio Destaque USP. Estuda conflitos armados e genocídios na era contemporânea. E coordena grupo de pesquisa nesse tema. Pesquisa teorias do imperialismo, teoria do sistema mundo e conceito de hegemonia aplicada às relações internacionais. Bom, a gente vai discutir aqui a dinâmica e nós pensamos que cada um de vocês terá 15 minutos para as falas iniciais. Quem quiser fazer pergunta, escreva no nosso chat pergunta e deixa registrado lá as perguntas que a gente vai sistematizar na medida do possível. Então, nós vamos seguir também, a nossa proposta é seguir a ordem do professor Milton, depois professora Fran, professora Sambra e professor Rodrigo. Tudo bem? Vamos lá, então? Tudo bem. Eu passo a palavra para o professor Milton Pinheiro. Obrigada. Boa tarde, Cláudia, Fran, Medina, Sambra e quem está nos assistindo. Esse é um momento oportuno para discutirmos as questões da conjuntura, do ensino superior, as questões que envolvem o Brasil, as especificidades, né, que têm atacado a Universidade Pública Brasileira, o debate sobre o ensino remoto, o debate sobre EAD, né, o debate sobre as perspectivas do Brasil sair dessa jornada obscurantíssima, liderada pelo agitador fascista Jair Bolsonaro. Então, um debate como esse do MUP é mais uma oportunidade de avançarmos na interpretação da realidade, né? Aprofundarmos o debate sobre a universidade pública. E vou me dedicar um pouco aqui à questão da conjuntura, né? A gente está passando numa quadra extremamente desagregadora das relações sociais no Brasil, não que isso seja um fato novo, mas ele está aprofundado, ou seja, as relações de força e a dinâmica da luta de classes, nesse momento, ela tem se aprofundado, né? Então, a gente tem um processo de governo qualificado por todos nós como um governo de extrema-direita, né? Uma dinâmica econômica ultraliberal que coloca o fundo público a serviço da burguesia, das diversas frações da burguesia que estão localizadas no bloco do poder, agora no governo do agitador fascista Jair Bolsonaro. E, portanto, uma quadra histórica onde o neofascismo se apresenta de forma bastante consistente, não só nos cercadinhos da política, mas em especial as propostas que tentam ganhar corpo dentro do governo de Bolsonaro e na articulação política que ele faz em torno da sua manutenção nesse cargo tão importante da República, né? A primeira observação de um debate como esse, no meu caso, é reafirmar o que já venho dizendo em alguns textos e especialmente algumas lives, até mesmo aqui do canal, nesse debate sobre a conjuntura, né? Nós temos golpe, né? Um golpe que opera não no sentido clássico daquela via que se estabeleceu na América Latina há algum tempo atrás, que levou o Brasil a ter uma ditadura burgo-militar de 21 anos, mas um golpe de novo tipo que se articula por dentro das instituições para operar a política da extrema-direita, a política do neofascismo e constituir um corpo social, uma base social que opere em via pública esse mesmo projeto. Ou seja, trata-se da extrema-direita operando a desestabilização da democracia formal, essa própria democracia da burguesia, e que tem como pano de fundo, essencialmente, a dinâmica de disputa entre as frações da burguesia para se estabelecer no bloco do poder. Essa é a lógica central, articulada, ao qual se
manifesta o sentido da política que advém do Palácio do Planalto, mas a gente tem que chamar a atenção para outra questão. Esse mesmo sentido da política, né? Essa articulação que passa pelo governo, tem um aval dos militares que reafirmam esse mesmo governo, né? Que se encontra, na verdade, sendo disseminado pelas hordas neofascistas, seja ela de segmentos neopentecostais, seja ela por forças da repressão, a exemplo da PM em vários estados, seja ela pela articulação do balcão dos negócios no parlamento, ou, do outro lado, pela leniência do Supremo Tribunal Federal em reagir de forma mais consistente à perspectiva de afastamento do presidente da República, do seu vice, e dessa política nefasta que se estabeleceu do ponto de vista econômico, que é liderado pelo Chicago Boy, o Paulo Guedes, né? Do ponto de vista dessa leniência explícita, com essa forma anterior que coloco de dominação nesse momento, que caracteriza o regime político, né, a gente poderia dizer que o parlamento, quando, ao não atender quase 50 pedidos de impedimento do presidente, ou até mesmo pedidos de impedimento da chapa, ele reforça uma lógica da manutenção do Bolsonaro de toda essa política de caráter genocida que hoje nós estamos vivendo. Né? Esse governo conseguiu, pela ausência de política pública, né, pela ausência de capacidade na resolução de problemas do ponto de vista da saúde, assassinar, né, mais de 80 mil brasileiros e marchamos, né, de forma agressiva para chegarmos ao número extraordinário do ponto de vista da matança de mais de 100 mil pessoas. Ou seja, o governo, os militares, em especial o Exército, tem responsabilidade sobre esse processo, né? E, ao mesmo tempo, está em jogo uma outra perspectiva, né? O presidente se articula com o balcão de negócios do parlamento, constitui uma base parlamentar, só ao adquirir no comércio da política o Centrão, que representa aí mais de 200 deputados federais, criando, inclusive, ministérios para contemplar essas figuras nocivas da política brasileira, né? Ele tem possibilidade, sim, de constituir uma excepcionalidade, uma exceção, até do ponto de vista jurídico e do ponto de vista das leis, portanto, uma legalidade reacionária, um novo modelo para, de certo modo, gerenciar o Brasil nesse momento, né? Eu tenho alertado que o Brasil está em marcha forçada para exercitar entre nós aquilo que é o efeito Orbán, o Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, que, estando no poder há mais de 10 anos, ele conseguiu aprovar no parlamento da Hungria leis de exceção, uma certa excepcionalidade, né, para poder governar. A exemplo do que ocorreu lá, Bolsonaro também lida, né, à revelia das diversas diretrizes constitucionais, ele avança naquilo que a gente examina, como uma concepção marxista orienta, né, na construção do Partido da Ordem. Esse Partido da Ordem está dentro do governo, esse Partido da Ordem opera nas polícias militares, esse Partido da Ordem está articulado nas Forças Armadas, em especial no Exército, que hoje tem um quantitativo absurdo de oficiais e de generais superiores dentro do Palácio do Planalto e mais de 303 mil militares em cargos comissionados da República. Ou seja, é um governo de extrema direita, neofascista na sua particularidade, tá certo? Mas, em especial, tem dentro dele o sentido do golpe, o sentido do controle das instituições, ferindo a ordem da democracia formal e operando no campo do obscurantismo, do autoritarismo explícito, a revelia das normas da Constituição, e, ao mesmo tempo, tendo o aval das frações da burguesia, mesmo essas em litígio dentro do bloco do poder, para operar um ataque sem trégua, né? E nunca antes visto na história do Brasil, né, aos direitos do conjunto de trabalhadores. Então, aquela emenda 95, né, do teto dos gastos, ela se aprofundou
no governo Jair Bolsonaro, e ela pode ser uma das responsáveis pela ausência de recursos para a saúde, para o SUS, para as pesquisas nas universidades públicas, para aquela condição mínima de enfrentamento que o país poderia ter em relação à pandemia do Covid nesse momento. Então, uma articulação de um bloco de forças da burguesia que operou a partir do golpe, né, de 2016, constituindo a lei do teto de gastos, né, agora aprofundou-se com a medida provisória 927, né, sobre a jornada de trabalho e tantas outras excepcionalidades em momento de pandemia, e de forma radical e contando com o apoio de governadores de oposição, ele conseguiu passar, né, no parlamento, nesse balcão de negócios, né, da ordem política burguesa, a medida provisória 936, que ataca o conjunto dos trabalhadores públicos, seja da União, dos estados e dos municípios. Ataca não só na questão de não termos a recomposição das perdas salariais, não estamos discutindo aqui nenhum reajuste salarial, mas também ataca, né, no congelamento de benefícios que estão previstos em leis e em estatutos, no caso dos professores, do Estatuto do Magistério Superior, como é o nosso caso na Bahia, e congela, né? Ou seja, nós não podemos receber mais o anuênio durante esse período, não podemos mais mudar de classe na carreira, não podemos mudar de letra dentro de uma classe e, ao mesmo tempo, né, de certo modo, não podemos manter um benefício que é extraordinário na Universidade Pública Brasileira, que é um incentivo à produção científica, que é renovado a cada 2 anos, que representa 10% do salário dos professores e professoras que estão envolvidos com uma coisa extremamente importante, que é a pesquisa, né, é a ciência no Brasil. Então, esse conjunto de ataques aos direitos dos trabalhadores, eles vêm articulados com o projeto do golpe dentro das instituições, a leniência do Supremo Tribunal Federal, com o balcão de negócios do parlamento, né, com a ação e iniciativa política do governo na sua pauta obscurantista, sinalizando para a base social do agitador fascista Bolsonaro, que age essa base social nos cercadinhos da política, nos eventos de contestação da ordem do ponto de vista da solicitação do golpe militar, da solicitação do fechamento do Congresso, do fechamento do Supremo, no ataque à liberdade de opinião, ou seja, no ataque aos comunistas, aos socialistas, aos democratas, né, a todos aqueles que ainda convivem, mesmo numa sociedade burguesa, né, sobre o predomínio, né, vamos supor assim, sobre o predomínio ainda da liberdade de opinião, de informação, do direito de ir e vir, do direito de manifestação. Né? Essa é uma realidade que tem que se confrontar objetivamente com uma nova operação da política. Essa nova operação da política é aquela que constitui a possibilidade da frente única no campo da esquerda, da articulação da frente ampla contra o governo Bolsonaro pelo seu impedimento, não só dele, de Mourão, do afastamento do Paulo Guedes, mas também por uma coisa muito importante, que é a auto-organização da classe trabalhadora, e para isso, né, os comunistas e um conjunto importante de forças de esquerda no Brasil apresentam a possibilidade de construção do Fórum Sindical Popular por Direitos e Juventude, um nome grande, mas vamos sintetizar no Fórum Sindical Popular, que se projeta, né, se consolida em diversos estados como um embrião daquilo que pode ser a constituição do Encontro Nacional das Classes Trabalhadoras para reorganizar o campo daqueles que lutam no mundo do trabalho para enfrentar na luta de classe esse projeto da burguesia, né, que não importa se as frações da burguesia, nesse momento, não têm consenso sobre diversos aspectos, elas confeccionam o Partido da Ordem, é para elas que Bolsonaro governa, e é contra a classe trabalhadora que todo esse projeto se manifesta. Então, fortalecer o fórum como uma operação da política, de enfrentamento à política burguesa, é um momento e um dado importante da conjuntura. E, por fim, gostaria de dizer que no ambiente da universidade, o MEC está a serviço da lógica obscurantista e da perspectiva neofascista no Brasil.
Eles fazem, a partir do aparelho do Estado, que é o MEC, que é a educação, uma disputa ideológica sem trégua em defesa do obscurantismo, no ataque à ciência, na desarticulação do ensino público e no investimento da perspectiva privada da educação. Nesse sentido, nós, militantes da base do Sindicato Nacional Andes, né, e todos aqueles e aquelas que são professores e professoras das universidades públicas no Brasil, temos que discutir o que é a EAD, o que é o trabalho remoto, como se manifesta a perspectiva da Universidade do Capital se concretizar através do projeto Futuro. Né? Então, aqui defender, né, que para o ataque da classe burguesa, a reação à Constituição de uma força bastante acentuada da classe trabalhadora, no sentido de fazer esse enfrentamento na luta de classes e afastar o neofascismo das ruas de todo o Brasil. É isso aí. Muito obrigado, camaradas. Obrigada, professor Milton, pela valorosa contribuição com essa análise de conjuntura, alguns elementos para já incorporarmos aqui ao debate. A gente pede mais uma vez que vocês curtam o nosso canal no YouTube, MUP Andes, as nossas páginas nas redes sociais, e nós vamos agora passar a palavra para a professora Fran Rebelato. Fran. Bom, boa noite a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui fazendo esse debate. Eu peço desculpa um pouco pelo atraso, estávamos no seminário do Instituto Caio Prado, né, que inclusive está sendo excelente. Espero que amanhã também possamos nos encontrar lá com mais uma mesa, na qual contaremos com a camarada Kelly, que nos ajuda a construir o MUP, e outros tantos camaradas aqui também que estão na construção aí de uma educação popular. É sempre muito bom estar aqui ao lado dos camaradas que, professores, colegas, né, que estamos nas mesmas trincheiras de lutas em diferentes universidades, em diferentes regiões do Brasil, certamente comprometidos nesse caminho de pensar que saída temos em frente a tantos ataques que estão sendo colocados. O Milton traz vários elementos de conjunturas gerais que são fundamentais, especialmente a caracterização do governo, e eu gostaria de tentar focar como eu entendo, os dois principais caminhos de ataque, tanto aos serviços públicos quanto à educação, a partir dessas caracterizações do governo. Alguns elementos eu vou repetir, mas tentando trazer outros elementos também. Convidar também a todos que estão nos assistindo, né, a nos ajudar a construir esse movimento Universidade Popular no interior do Andes, em todos os espaços possíveis da nossa sociedade, nos movimentos estudantis e de professores, no Sinasef, na qual também estamos inseridos. Dizer também que eu acho que os desafios, que é o tema, né, que está posto para nós, desafios do movimento docente, eles são imensos, a começar para essa realidade na qual nós temos que fazer um CONAD, que é a discussão também na qual nós estamos nos debruçando hoje, né, numa situação excepcional, dentro desse espaço virtual, que na verdade não é o espaço que nós acreditamos que seja o ideal para essa construção política que nós temos feito historicamente no nosso sindicato, mas que temos certamente que apontar caminhos para atravessarmos esse momento, preservando os princípios da democracia interna no nosso sindicato e também a construção que é feita pela base. Então, é muito importante que nós possamos nos esforçar também, enquanto docentes, todos que estamos aqui assistindo, a fazer esse debate muito qualificado e necessário ao tamanho dos ataques que estão na nossa realidade, entendendo a realidade, transformando, para a possibilidade de transformar ela no interior também do nosso sindicato, que tem sido, historicamente, um sindicato pacista, combativo, e que nos ajuda nesse processo de reorganização da classe trabalhadora. Então, acho que a partir dos elementos da conjuntura já colocados aqui pelo camarada Milton, eu fiquei com essa responsabilidade de pensar os principais ataques para o serviço público e a educação. Esses ataques por parte do governo, já caracterizado aqui como neofascista, ultraliberal, neoliberal, né, ultraconservador e de extrema direita, eles se colocam por dois caminhos principais, né. O primeiro deles é justamente por essa perspectiva ultra-neoliberal, que nos impõe, então, esse discurso, né, do Estado mínimo, que através das políticas públicas vai
colocar em custo todo o projeto de privatização do nosso patrimônio público e também das nossas políticas sociais. Claro que essa perspectiva do neoliberalismo, né, do ultraneoliberalismo, ele não está desvinculado do segundo caminho de ataque que eu aponto como principal e que o Milton também já caracterizou, que é a questão justamente dessa guerra cultural colocada pelo governo e que no campo da universidade, especialmente da autonomia pela perspectiva, né, da liberdade de cátedra, de ensinar, de aprender, também autonomia dos processos políticos, dos processos administrativos e de autonomia financeira da universidade são frontalmente atacados, né? Então, esses dois caminhos, obviamente, eles fazem parte do mesmo projeto comum, que, no fim das contas, o que pretende atacar os direitos já muito, diria, limitados dentro do nosso Estado burguês, que foram conquistados, por certo, com muita luta da classe trabalhadora, né, toda a classe trabalhadora que nos antecedeu e que segue ao nosso lado, defendendo os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, que deve, pelos seus limites, por viver numa sociedade capitalista, né, tão desumanizada. Nesse sentido, são os mínimos direitos na qual nós podemos aí nos apegar no sentido de ter uma sociedade melhor e que agora, no contexto da pandemia, evidenciam ainda mais esses limites, essas contradições, né? Então, nos impõe, nos exige ainda mais que nós possamos compreender esses limites. Paulo Guedes, como já foi comentado, ele escolhe, né, declaradamente coloca que nós, servidores públicos, somos seus inimigos e joga nos nossos bolsos uma granada, no sentido, né, de entender qual é a nossa força também de organização social e política para fazermos enfrentamento a esse governo, e essa caracterização também do serviço público, dos servidores como inimigos, eu acho que é bem central e importante nesse governo, e que nos impõe, né, ainda mais esse desafio de compreensão. Então, os ataques vão desde as tentativas da redução salarial, como já foram colocadas, dos servidores públicos, passa pela flexibilização, especialmente das leis trabalhistas, né, já precarizadas, e que nos impõem desde a questão das reduções salariais, até mesmo a impossibilidade, né, de renovação de contratos no setor, não necessariamente público, mas também no privado, e sem falar que tira, né, a partir da MP 927, nessa mini reforma trabalhista, também tira aí não assegura garantia para os trabalhadores da saúde, suspende todos os acordos trabalhistas que já estão celebrados, né, inclusive aqueles que têm ações judiciais, e também vai deixar à mercê aí a sua própria sorte todos os trabalhadores que estão na situação de informalidade, que nós sabemos hoje no Brasil é a grande realidade, na qual temos visto também a organização dos trabalhadores, né, dos entregadores, que têm conseguido entender essa precarização, essa ameaça à sua própria vida, as condições de trabalho, e têm ido às ruas no sentido também de se organizar. Então, por um lado, nós temos esse avanço do ataque do governo, mas também os trabalhadores aí em movimento, tentando entender sua realidade e se colocando em luta, né, em marcha. O segundo caminho de ataques, que eu acho que é bem importante que nós possamos aprofundar e discutir no âmbito do CONAD, das nossas assembleias, nas nossas universidades, nos nossos espaços de trabalho, é justamente essa perspectiva ultraconservadora e neofascista, que se o governo como um todo não pode ser entendido, talvez, como fascista, carrega esses elementos, né, desde suas práticas, na sua perspectiva ideológica, e então se trata de pensar, né, desde a perspectiva do negacionismo, que nesse momento, especialmente, esse negacionismo, né, da crise sanitária, que é consequência maior do que esse negacionismo, o revisionismo histórico, que se apresenta em vários lugares, e estamos acompanhando nos últimos dias, por exemplo, a questão da Cinemateca Brasileira, só para dar um exemplo muito pontual, mas dos trabalhadores que estão e o desmantelamento da Cinemateca Brasileira, que tem 120 anos de imagens da sociedade brasileira, do nosso cinema, e que possivelmente agora, inclusive com uma decisão dessa semana, vai ser deslocado de São Paulo, possivelmente para Brasília, e aí não se sabe que risco nós vamos estar correndo com esse patrimônio cultural, histórico e de memória da nossa sociedade, né? Então, ele se apresenta também em vários elementos para além da universidade, né? A questão da depreciação do conhecimento, da ciência, da cultura, da arte, e, como eu falei, da memória. Então, esse caminho, né, a partir
da guerra cultural que está sendo colocada, se reforça nessa disputa da sociedade de classe, com tanta desigualdade e ainda mais pela perspectiva das opressões, né? Então, obviamente, que essa guerra cultural, quando ela se expressa também nas políticas do Estado, e retirando os direitos da classe trabalhadora e especialmente da educação também, ela vai trazer para sua centralidade a questão das opressões nessa sociedade machista, racista e todos esses elementos que, junto com a exploração do capitalismo, aprofunda ainda mais as mazelas da classe trabalhadora. Também afirmar, né, que essa guerra cultural ela não é uma ofensiva que se manifesta apenas na batalha de ideias, né, e por isso que eu tento trazer exemplos práticos disso, mas ela é marcada justamente pela essa combinação, né, desse desmantelamento do serviço público, especialmente pelos cortes orçamentários, mais diretamente, na violação das liberdades democráticas, na precarização de todas as condições de trabalho, e aí, com certeza, para nós se impõe nesse momento a questão do ensino remoto, do trabalho remoto, desse momento, né, na qual nós estamos sendo pressionados a pensar, ao invés de pensarmos, direcionarmos a nossa pesquisa, a nossa extensão e todo o potencial que a universidade tem, né, de história, de produção de conhecimento, em prol de ajudarmos a sociedade a superar esse momento da pandemia, o que nós temos é que pensar em como vamos nos readaptar, especialmente no trabalho remoto, sem condições desse trabalho, né, sem levar em considerações as várias consequências disso, que a camarada Sambra, eu tenho certeza que depois vai aprofundar também com mais cuidado, porque nós, do Movimento para a Universidade Popular, nesse momento, estamos nos debruçando sobre essa discussão do ensino remoto. Então, acho que, já vi que apareceram aqui, eu tenho mais uns 5 minutinhos para finalizar, é importante dizer que na centralidade desse ataque, né, que vem por essa perspectiva ultraconservadora da guerra cultural, está posto o ataque à autonomia universitária, né, autonomia, como eu já falei, financeira, política, liberdade de cátedra, essa liberdade e a possibilidade de ensinar e aprender, que foi uma luta conquistada nos marcos da Constituição de 88, que bem sabemos, ela está sendo construída e com muitas dificuldades, justamente pelos limites do Estado burguês, pela universidade que tem seus limites e contradições nesse marco, mas que é importante para assegurarmos que a universidade, de fato, consiga fazer um conhecimento comprometido com a sociedade. Então, aí está colocado nesse ataque à autonomia de novo, o Futurice 2.0, como o camarada Fabinho vem trazendo, né, de uma forma muito apropriada, pertinente, fazendo um debate com profundidade também, e trazendo em outros espaços, como a gente fez aqui também nesse canal, e nos colocando de novo, nos impondo, né, para a comunidade universitária, sem debate, novamente a questão do Futurice, que inclusive foi rechaçado já por grande parte das comunidades universitárias do Brasil. Então, por fim, eu queria dizer que é fundamental nesse contexto, né, com todos esses enfrentamentos e ataques que estão sendo colocados, nós reforçarmos o papel central do sindicalismo classista, comprometido com a reorganização da classe, com a disputa de corações e mentes, né, e para isso eu gostaria de reconhecer o esforço, né, desse coletivo de indivíduos que estão hoje na diretoria do ANDI, Sindicato Nacional, e que vão se colocar à disposição para dar seguimento ao seu trabalho, viabilizando que o nosso sindicato possa atuar politicamente, também materialmente, né, e porque, de fato, o ANDES é um sindicato que, junto com outros sindicatos de luta, no âmbito do FONASEF, no Fórum Sindical Popular de Juventudes e pelos Direitos e Liberdades Democráticas, tem feito um trabalho central também, né, de reorganização desse espaço, onde temos aí as forças classistas muito bem posicionadas e colocadas. Então, nós temos que, de fato, valorizar muito o que esses colegas, camaradas, professores que compõem a direção nacional estão se colocando aí a fazer, que é no CONAD próximo da próxima semana, na qual nós esperamos referenciar a continuidade dessa diretoria, que possamos juntos, todos, da base desse sindicato, construir o melhor caminho possível para termos aí a retomada das nossas atividades, para termos melhores condições de trabalho para os professores, para pensarmos como contribuímos nesse processo do ensino remoto, apontando a crítica
política e tentando pensar como a gente contribui para a sociedade brasileira nesse processo, e, nesse sentido, obviamente, comprometidos dentro do espaço do sindicato com a necessária reconstrução da classe trabalhadora. Com isso, eu encerro, Cláudia, obrigada a todos e a todas que estão nos ouvindo, e depois a gente volta para o debate, depois a partir das contribuições dos colegas que estão nos assistindo. Obrigada, camarada Fran, muito boa sua exposição aí a partir da análise de conjuntura do camarada Milton, que se aprofunda trazendo alguns desafios, alguns ataques que a categoria vem sofrendo e toda a classe trabalhadora, aprofundar alguns elementos aí que vai nos consubstanciando mais para a nossa discussão, e agora eu passo a palavra para a camarada Sâmbara Paula, que vai falar um pouco da EAD, do ensino remoto. Só lembrando que, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só escrever pergunta no chat, que a gente está sistematizando aqui para logo mais dar sequência ao debate. Obrigada, Sâmbara. Os que estão... Oi, Sâmbara, tivemos um problema com seu áudio, acho que retomou agora. Vamos lá, obrigada. Olá, todas e todos que estão nos assistindo, saudar os camaradas Milton e Rodrigo, as camaradas Fran e Cláudia, dizer que, apesar da situação dramática que estamos enfrentando, é uma alegria, mais uma vez, nos encontrarmos aqui para refletir sobre os desafios das lutas que temos travados, né, cada um a partir da sua realidade, mas nos encontrando na defesa da educação, na defesa da construção de igualdade social que supere, né, todos os enfrentamentos que estão postos para a gente nessa sociedade capitalista. Diante do que se pauta para nós pensar, né, os desafios na luta, especialmente no âmbito da educação, e a partir do que o camarada Milton já colocou, e a Fran, de como a nossa educação, a educação no Brasil é pautada e é determinada pelas desigualdades sociais, né, pela desigualdade de classe, que se expressa também nas desigualdades de raça e gênero. Nós entendemos que a educação no Brasil está aliada, né, construída a partir de interesses do capital, embora contemple contradições que são permeadas pelas nossas lutas em defesa do acesso amplo à educação. Né? E se essa educação é marcada por essas desigualdades, com o aprofundamento da crise econômica e do golpe que já foi colocado pelo camarada Milton a partir de 2016, essas desigualdades crescem, né, e se aprofundam, se acirram ainda mais a partir da pandemia que estamos enfrentando. E neste contexto, além de todos os ataques que já foram colocados pela Fran, as alternativas amplamente apontadas no âmbito da educação pelos governos e pela administração das instituições de ensino superior tem sido o ensino remoto. Né? Além do trabalho remoto, que já temos desenvolvido desde que entramos em quarentena, desde que a universidade pública, as diferentes instituições de ensino superior entraram na quarentena, nós já vimos desenvolvendo um trabalho remoto, né? Atividades que estão voltadas para tanto o enfrentamento do coronavírus, né, como o desenvolvimento de pesquisas que estão aliados a esse enfrentamento, aos enfrentamentos também das questões sociais que se apresentam nesse contexto, e o desenvolvimento, e nesse aspecto, o desenvolvimento de pesquisa e o desenvolvimento de extensão que estão, né, também no enfrentamento dessa situação. E um grande desafio que se coloca diante disso, sobretudo aqueles que devem pautar as reflexões do 8º CONAD extraordinário, que está previsto
a se realizar nos dias 30 e 31, é desvelar para a comunidade acadêmica, para a comunidade universitária e para a sociedade em geral o que pode significar esse ensino remoto nesse contexto, né? Que passa por entender como aulas remotas irão promover, de fato, o acesso diante dessa realidade de setores populares, né, ao ensino superior, né, e o que vai levar esse ensino remoto a promover muito mais uma evasão daqueles que poderiam ter assegurado o seu direito à educação do que, de fato, substituir o que seria as aulas presenciais. Então, como que podemos substituir aulas presenciais por um ensino remoto, assegurando o acesso daqueles setores mais empobrecidos da sociedade, de pretos e pretas, de moradores da periferia? Como é possível, de fato, garantir o acesso universal tão defendido por nós, num momento desse, onde estudantes que se prepararam para assistir aulas presenciais, para ter acesso a um ensino presencial e que precisa, inclusive, da assistência estudantil dessa universidade para permanecer, nesse momento em que é retirada todas essas condições, vai agora, né, como esses estudantes poderiam agora ter, de fato, acesso a esse ensino? Como assegurar o ensino remoto diante de tantas atividades que já vimos desenvolvendo, quando esse é um tempo de defendermos a vida, de defendermos o isolamento social, de ampliarmos a atenção para todos e todas que sofrem nesse contexto? Então, isso é algo que se coloca como um desafio no sentido de que nós precisamos cada vez mais lutar por uma educação que assegure o acesso de todos, né? E, no entanto, o ensino remoto vem apontar para uma precarização, não só cada vez maior das condições de ensino, como também das condições de estudo. Então, entendemos que com as instituições fechadas, com as instituições de ensino fechadas, estudantes perderam acesso à biblioteca, às salas de estudo, a laboratório, a possibilidade de acesso à informática, a bandejão e outros equipamentos que são indispensáveis para a permanência dos estudantes, para as condições mínimas de ensino, pesquisa e extensão na universidade. Então, na sua grande maioria, esses estudantes estão compartilhando lares pequenos, sem instalações adequadas, e com destaque para as mulheres, tanto estudantes como professoras, que se colocam numa condição também de oprimidas numa sociedade patriarcal, com jornadas duplas e triplas de trabalho, com tarefas domésticas, com educação e cuidado de crianças e adolescentes, idosos, ou seja, com um contexto que se coloca no lar de numa situação de pandemia que dificulta as condições de vida e coloca dramas particulares que não são associáveis a um ensino remoto, que é onde se transfere o trabalho para casa. Isso sem falar na deteriorização das condições de saúde física, mental, que não podem ser neutralizadas nesse momento de tantas mortes. É preciso pensar também no avanço e privatização, né, como o sucateamento dos serviços públicos, como já falou a Fran, que, na verdade, se coloca a partir de uma sangria de recursos da educação para o setor privado, que vem se desenvolvendo principalmente a partir do início dos anos 2000, e com o aprofundamento do ajuste fiscal a partir de 2015, né, onde a educação pública sofre sucessivos cortes, principalmente após a promulgação da Emenda Constitucional 95, aqui já mencionada pelo Milton e pela Fran.
Com esse orçamento, né, dilapidado das instituições de ensino, o aumento de gastos com as empresas privadas do setor de tecnologia da informação e da comunicação vai impedir o aumento dos investimentos, das verbas, né, para assistência estudantil, ao mesmo tempo que é necessário verbas para uma readequação sanitária das instalações físicas, para o pós-pandemia. Então, isso vem reforçar as desigualdades socioeconômicas e precarizar ainda mais os investimentos no ensino, na pesquisa e na extensão. Ao mesmo tempo que essas verbas, elas não são implementadas de forma transparente, né? As verbas voltadas para a tecnologia, a informação, da informação e da comunicação, elas não são implementadas por meio de decisões tomadas administrativamente democráticas, né? Elas não passam pela discussão, na maioria das vezes, do Conselho de Ensino Superior, ao mesmo tempo que há um risco nesse processo de ensino remoto, e nós, no movimento docente, temos discutido, orientado pelo nosso Sindicato Nacional e seções sindicais, da necessidade da gente, muito mais do que apenas implementar esse ensino da forma como vem sendo imposto pelas instituições de ensino, pelos governos, é necessário entender o que ele significa em termos de apropriação de dados públicos, pessoais, no risco de ataque cibernético. Para viabilizar aulas remotas, as instituições públicas de ensino podem ou vão contratar plataformas online com equipamentos e pacotes de dados que vão, em última instância, favorecer as grandes empresas, os grandes conglomerados de tecnologia de informação e comunicação. E isso permitindo acesso não só a dados das instituições públicas, como também dos usuários, né? Então, isso leva à possibilidade de se vender dados que deveria passar por um prévio consentimento. Então, nós vivenciaremos um crescente ataque cibernético, aquilo que passa o ataque também à nossa autonomia. Isso já vem acontecendo em aulas, em eventos, em reuniões, e já ocorreu, inclusive, no âmbito presencial, nas universidades. Então, por meio dessas plataformas, a autonomia docente vai estar cada vez mais comprometida, sobretudo no que significa, né, a ideologia da escola sem partido. As aulas podem ser gravadas sem consentimento, e esse problema pode se tornar crônico. A autonomia docente, mesmo sendo um direito constitucional, ela está plenamente ameaçada, e ela não será protegida se a gente não atentar para o significado desse ensino remoto. Então, isso é um grande desafio, esse debate, com a possibilidade de aulas remotas, né? A exposição do docente está cada vez mais arriscada, e o uso de técnicas sofisticadas, né, de manipulação de som, de imagem, pode levar a perseguições ideológicas permanentemente em patamares extremamente perigosos para a categoria docente. Então, esse é um grande desafio do movimento docente, pensar todos os elementos, todas as implicações do ensino remoto, como também destacar o que ele significa em termos do aumento da exploração do trabalho, do adoecimento de trabalhadores e trabalhadoras da educação. No trabalho remoto, como eu já mencionei no início, a atividade domiciliar, articulação com a atividade domiciliar, é realizada de forma muito precária, à medida que não há um suporte do MEC, dos governos, das instituições de ensino, para que, de fato, se haja uma fronteira entre o trabalho
e o lazer, isso já não existe, né? E com o trabalho remoto vai se diminuir cada vez mais essa fronteira, além de levar a tensões laborais, né? Exigindo, portanto, uma redefinição das formas de organização do trabalho docente. Então, com aulas remotas, há uma tendência ao aumento da exploração da força de trabalho. E o movimento docente, né? O nosso Sindicato Nacional tem esse desafio, tem esse elemento a ser pensado no CONAD, considerando que as condições de trabalho é essencial na luta do nosso sindicato. Com o prolongamento também, há as possibilidades também de prolongamento, da intensificação da jornada de trabalho, o aumento nos riscos da saúde, leva também a uma preocupação e a um desafio para se pensar toda a complexidade do que significa as alternativas para o ensino presencial, dado esse contexto da pandemia. Então, além, né, da precarização do processo de ensino-aprendizagem, que vai se dar por meio de um reducionismo pedagógico, onde o debate sobre a adoção das aulas remotas são ditadas por uma visão tecnicista, reducionista, né, onde a educação superior é vista apenas como ensino, negando o tripé, né, de articulação ensino, pesquisa e extensão, reduzindo cada vez mais a universidade, o ensino superior ao ensino, que por sua vez, né, já são reduzidas. No ensino remoto, elas são, o ensino fica extremamente automatizado, acrítico, como eu já falei, sem autonomia, e para executar essas atividades, ou mais explicitamente o ensino remoto, é necessário uma distribuição, um aparato de equipamentos, de planos de internet, que na maioria das vezes não vai passar por um planejamento, por debate, por formação docente. Então, o resultado é a perda, né, da qualidade do ensino. É necessário, portanto, pensar o que é emergencial nesse momento, o que é necessário, e as soluções que são apresentadas que mais se conformam aos interesses do capital e que não estão em consonância com, de fato, com uma situação emergencial, com uma situação excepcional, mas com o desenvolvimento e com o ensaio de uma permanência da tecnologia de informação e comunicação voltada para os interesses do capital, que nega a combatividade dos estudantes, dos docentes, e que permite conteúdos reproduzidos de forma massivas, padronizadas, saberes e práticas pedagógicas desvinculadas da pesquisa, desvinculadas da extensão, com uma estratégia de tudo que já foi colocado aqui, expressando uma estratégia de um governo fascista, ultraneoliberal, de extrema-direita, e que se volta especificamente para os interesses do lucro e não da vida. Então, é um desafio pensar, né, pensar alternativas para o ensino nesse momento, que não estejam vinculadas aos interesses do capital, mas que esteja vinculada aos interesses da classe trabalhadora, aos interesses, né, da grande massa, daqueles que produzem a riqueza e que sustentam a universidade. E aí o grande desafio é, de fato, saltar para fora do dilema que se coloca: como acatar o ensino à distância ou como não acatar o ensino à distância sem cair no imobilismo, na inércia, na inviabilização do trabalho, né? Porque há uma falácia daqueles que dizem: ora, se nós não acatarmos o ensino à distância, nós não vamos justificar o nosso trabalho para a sociedade, nós não vamos justificar o nosso salário, mas na realidade nós já estamos trabalhando. A sociedade está produzindo a maioria das pesquisas hoje, inclusive sobre a Covid-19. Então, além
disso, existem muitas outras formas de atividades de extensão, também de apoio à sociedade, à classe trabalhadora, aos setores mais vulneráveis à pandemia, e a universidade está produzindo nesse momento, as universidades não estão paradas, então é necessário pensar que o nosso compromisso com a educação não se limita a ensino, e nós precisamos desvelar a complexidade do significado do ensino remoto, a complexidade do que é substituir as aulas presenciais nesse momento, e, ao mesmo tempo, assegurar a defesa das condições de trabalho, assegurar a clareza para a sociedade, para a comunidade, que o nosso trabalho não se limita ao ensino, também somar com os estudantes nessa defesa da articulação ensino, pesquisa e extensão, na defesa de uma educação que assegure o acesso da maioria da sociedade da classe trabalhadora, de uma educação de qualidade, com autonomia e com democracia, e fazer com que, cada vez mais, o nosso sindicato encontre estratégias de assegurar, de aprofundar as lutas, no sentido de fortalecer o projeto que nós defendemos, no sentido de fortalecer as lutas, né, ainda que diante de todas as dificuldades, de todas as adversidades que enfrentamos nesse momento. Então, para o CONAD se coloca, né, esse desafio das diferentes seções sindicais juntas refletirem sobre as melhores alternativas para a educação nesse momento. É isso, vou concluindo. Muito obrigada, camaradas. Obrigada, camarada Sâmbara. Muito boas as contribuições que refletem aí os ataques à categoria docente, né, em tempos de pandemia, a questão do ensino remoto, a complexidade que envolve essa questão, né, e fica aí para a gente refletir também mais elementos para a gente pensar nas nossas sessões sindicais, né, esses desafios, e também levarmos essa discussão para o CONAD. E agora, nós vamos passar a palavra para o camarada Rodrigo Medina, que também é da atual diretoria do ANDI Sindicato Nacional, e vai falar um pouco desses desafios, né, pautados até aqui pelos camaradas que nos antecederam, né, tanto da conjuntura, os ataques, e quais são os desafios que o sindicato nos aponta nesse momento. Camarada Rodrigo. Obrigado. Saudações a todas e a todos, aos camaradas que aqui me antecederam, com quem eu tenho o privilégio de ombrear as muitas lutas que travamos pela educação pública superior, pelas ciências no Brasil e por uma universidade efetivamente popular. Quero saudar, antes de mais nada, toda a militância do movimento estudantil, do movimento docente, os camaradas da unidade classista e do movimento por uma universidade popular. Convidar todas e todos que nos assistem a se aproximar do movimento. Quem ainda não está engajado nele, construir o MUP é uma tarefa da ordem do dia para todos nós. Bom, eu milito na unidade classista, construo o MUP na Unifesp, mas venho falar aqui hoje desde uma perspectiva mais focada a partir da diretoria do ANDI Sindicato Nacional. O ANDI é o Sindicato Nacional dos Docentes de Instituições de Ensino Superior, e o objetivo dessa fala é o de esclarecer os elementos na conjuntura, em termos também formais, que explicam a necessidade de realizar o 8º CONAD extraordinário do ANDI Sindicato Nacional. O CONAD, para quem não sabe, é o Conselho Extraordinário do ANDI Sindicato Nacional. Ele se interpõe aos congressos anuais que nós realizamos, não é isso? Porque toda a linha política do sindicato é definida pela base, com delegados eleitos em suas respectivas assembleias e que definem as linhas de atuação política do sindicato para cada período, não é? Bom, o tema central desse CONAD extraordinário é a prorrogação do mandato da diretoria nacional, e ele ocorrerá remotamente nos dias 30 e 31 de julho, portanto,
logo mais, não é? Numa conjuntura de absoluta excepcionalidade e condições muitíssimo adversas para a classe trabalhadora nessa quadra histórica. Os dados oficiais colhidos hoje informam 82.890 mortes pela Covid-19, com mais de 2 milhões de infectados na realidade brasileira, e mundialmente 623.897 mortos, não é? E mais de 15 milhões de infectados. Registros que escamoteiam a subnotificação, não é? Impedindo-nos a todos de saber do quadro real, né, da crise sanitária que amargamos nesse momento. A pandemia mundial de Covid-19 é o elemento central, então, dessa crise sanitária, que desvela de uma forma bastante brutal o acesso desigual a direitos sociais e os abismos insuperáveis das contradições de classe que acabam demarcando de forma bastante clara quem deve morrer, não é? Nesse contexto. Iniciada no Brasil a pandemia em março de 2020, nos impôs o isolamento social, a revelia dos interesses do capital produtivo, tanto quanto mercantil, agravando uma crise econômica de larga envergadura que já estava em curso e precipitando a economia numa condição de recessão mundial que desvela, por sua vez, a condição de crise estrutural do capital. A crise sanitária aprofunda a crise internacional do capitalismo, revelando a impossibilidade e também o desinteresse dos regimes políticos da democracia burguesa de defenderem a vida, sobretudo quando se trata daqueles subalternizados nas relações capital-trabalho. Na realidade brasileira, os efeitos foram absolutamente nefastos, não é? Sobre um governo eleito com base na propagação de notícias falsas, as mais absurdas que se possa imaginar, relacionado a milícias e escorando-se nas forças armadas, nós temos aí a consecução de pautas e posturas anticientíficas, obscurantistas, autoritárias e eivadas de fundamentalismo religioso neopentecostal, não é? Uma conjuntura, repito, gravissimamente desfavorável à classe trabalhadora e que inscreve ataques bastante severos à educação pública, à destruição da previdência pública estatal, a emenda constitucional 95 de 2016, que impõe o teto dos gastos públicos em nome da responsabilidade fiscal, a ortodoxia ultraneo liberal, tolhendo recursos de programas sociais e decompondo direitos, na marcha aí da contra-reforma do Estado, desinvestimentos cada vez maiores em ciência e tecnologia, a decomposição em nome de flexibilização das leis protetivas do trabalho, a terceirização ampla e restrita, e agora a alvissareira possibilidade de impor a generalização do trabalho remoto, precarizado, o que para a categoria docente significa ensino à distância, não é? Para o nosso sindicato, mais diretamente, os impactos foram, além do fechamento das instituições de ensino, a proposta de adoção do EAD como panaceia para a resolução de todos os nossos males, não é? Já prevendo-se em linhas gerais, não é, que esta fronteira por sobre a qual avança o conglomerado que explora o setor privado da educação superior no Brasil, não é? E também o afã privatista de muitos que gerem a universidade pública, não é? Tentarão a manutenção desses meios remotos, não é, para uma precarização ainda maior da força de trabalho docente. E, por fim, dos impactos sobre o nosso sindicato nacional, eu sublinho a inviabilidade do processo eleitoral para a direção do Antissindicato Nacional para a gestão 2020-2022. Dado esse quadro, houve um consenso entre as duas chapas inscritas quanto à necessidade de adiamento do processo eleitoral e de suspensão, por sua vez, do calendário eleitoral, não é? Sendo necessário, então, prorrogar o mandato da direção nacional, cujo biênio é 2018 e já deveria ter se encerrado
ter se encerrado agora em 2020, havendo plena concordância quanto a isso também da Comissão Eleitoral Central, não é? No entanto, o nosso sindicato está alicerçado em princípios absolutamente negociáveis, não é? O princípio democrático, de organização pela base, como eu aqui já mencionei. Portanto, para que esse processo seja politicamente legítimo, a nossa direção nacional propôs realizar, então, o 8º CONAD extraordinário, na modalidade virtual, remota, possibilitada pela edição da Lei 14.010/2020, que exatamente permite a realização de assembleias online, incluso para entidades que não têm previsão estatutária para meios remotos, não é? Então, é nesses termos que se dará ao CONAD com um propósito único, o de deliberar pela prorrogação do mandato da diretoria nacional, biênio 2018-2020, com especificamente a deliberação, né, de que a indicação, né, de que nenhuma resolução do CONAD pode contrariar decisões tomadas em congressos anteriores do Andes, não é? E, evidentemente, tudo que for ali definido fica sujeito à ratificação do Congresso imediatamente subsequente. Recuperando um pouco os processos políticos que acabam desembocando nesse CONAD, a solicitação da suspensão do processo eleitoral para o biênio 2020-2022 provém exatamente das duas chapas que concorrem, então, a esse processo eleitoral. Ela foi apresentada pela primeira vez já no dia 24 de março, em reunião remota da Comissão Eleitoral Central, e a mesma posição foi reafirmada em reunião de diretoria, realizada logo em seguida, no dia 26, não é? A mesma solicitação foi mantida pelas duas chapas em nova reunião da Comissão Eleitoral já no dia 6 de maio, indicando que a diretoria nacional tomasse as medidas necessárias, então, para a prorrogação do mandato da atual diretoria, a fim de garantir tanto o trabalho administrativo quanto o político do nosso sindicato, né? No dia 14 de maio, em nova reunião da diretoria nacional, foi deliberada, então, a prorrogação do mandato por um período de 90 dias, prorrogável por mais 90, e em 3 de junho, o Antissindicato Nacional, por meio da sua assessoria jurídica, impetrou ação requerendo a prorrogação do mandato. No entanto, não logrou obter julgamento do mérito, uma vez que o juízo de primeira instância definiu por extinguir o processo. O Antis, então, recorreu em segunda instância, no dia 8 de junho, e logo 2 dias depois é que acaba editada a Lei 14.010, que eu aqui já mencionei, que autoriza temporariamente a realização de assembleias virtuais, não é? Então, o juízo que apreciou o nosso recurso, não é, já indica que, por meio do texto da Lei 14.010, é que a resolução dos nossos problemas se dará, não é? Em termos formais, evidentemente. Então, numa reunião de diretoria nacional logo seguinte, no dia 19 de junho, frente à possibilidade, então, que nós tínhamos ali de judiciário não prorrogar o mandato, já se definiu pela convocação de um CONAD extraordinário, baseado no Estatuto do Antissindicato Nacional e com o propósito, então, de deliberar em pauta única a prorrogação do mandato por um período de até 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, dado o imponderável da realidade, não é? E os desdobramentos que podem se dar a partir do quadro atual, não é? Inclusive de agravamento da crise sanitária em curso. No entanto, nós entendemos que não está também descartada a possibilidade de, inclusive, serem realizadas eleições para a diretoria do sindicato, presenciais ainda esse ano, não é? Ainda que o agravamento do quadro seja uma possibilidade, estão previstas eleições municipais para novembro, não é? Caso tenhamos nós alguma perspectiva de melhora do quadro de crise em curso, sendo possível realizá-las, o mesmo poderia valer para a eleição sindical, não é? Frente às incertezas é que, portanto, se pretende a prorrogação deste mandato por 90 dias e por mais 90, caso seja necessário. Então, face ao exposto,
um novo CONAD extraordinário seria convocado até até setembro desse ano ainda, para que seja aprovada pelas bases a recomposição do regimento do calendário eleitoral para as eleições, não é? Nós devemos realizar, por força da Lei 14.010, esse processo até o dia 30 de outubro. Portanto, temos um calendário bastante encurtado aí. E é importante também lembrar, nesses termos, que a educação pública superior deve ser um dos últimos setores a retomar atividades presenciais, conforme prevê o próprio Ministério da Educação na portaria 544 de junho de 2020, que autoriza atividades remotas até o dia 31 de dezembro desse ano. Nós teremos, então, um delegado de cada seção sindical, escolhido nas assembleias que estão sendo realizadas, com direito a voz e voto, mais o presidente do Andes com direito a voz e voto, além de observadores com direito a voz. Teremos que lidar, evidentemente, com os desafios que implicam o uso de meios remotos para aquilo que nós fazíamos presencialmente, a começar pelos aspectos práticos, como a contagem de votos nas plenárias, né, que serão efetuadas pelos integrantes da comissão diretora, com voto sendo inscrito no chat, e os desafios, sobretudo, de segurança, né, face aos riscos de invasões desse ambiente remoto, que nós já temos experienciado em aulas remotas no ensino superior, palestras, debates, não é? Sobretudo uma espécie de ação orquestrada pela direita obscurantista que proclamou as universidades como inimigas do pensamento único que defendem, não é? Como eu havia mencionado, o único tema desse CONAD é a prorrogação do mandato da diretoria, e esse debate está colocado no tema 2, as questões organizativas, que trata exatamente da prorrogação do mandato da diretoria nacional biênio 2018-2020. Nossa proposta, é importante dizer, para a nossa militância, não é? Ela se bate contra uma proposta de cogerir o sindicato depois da prorrogação dos primeiros 90 dias, o que significa uma pretensão de gerir o sindicato sem ter ganho eleições para isso, não é? E o mesmo grupo ainda propõe eleições por meio virtual e por meio de um aplicativo, não é? O que nos faz lembrar bastante do PROIFES, não é? Uma linha contra a qual nós atuamos na defesa dos interesses dos trabalhadores do ensino superior. A nossa proposta é clara, não é? O 8º CONAD extraordinário, ad referendo no próximo Congresso, deverá deliberar, então, pela prorrogação do mandato da atual diretoria nacional, pelo prazo de até 90 dias, prorrogável por mais 90 dias, sem emenda jabuti, como essa que eu mencionei aí, né, que quer fazer cogerir o sindicato sem ter ganho eleições para isso, não é? Ou outras estratégias diversionistas, não é? Pauta única e relativamente simples a nossa tarefa aqui, não é? A comissão eleitoral, ela será responsável, então, por refazer o regimento e o calendário eleitoral, tão logo seja possível a realização de eleições sindicais a partir do diálogo que segue em curso entre as duas chapas concorrentes, não é? Por fim, então, nós vamos realizar o 8º CONAD extraordinário, já com vistas à convocação de um segundo CONAD extraordinário em setembro de 2020, para deliberar sobre o novo regimento e calendário eleitoral, que deverá ser recomposto e aprovado, então, pela comissão eleitoral. Esperamos contar aí com o apoio de toda a militância para que seja viável a condução dos rumos, tanto administrativos quanto políticos, deste que é o maior sindicato de docentes do ensino superior de toda a América Latina, com 40 anos de luta, uma trajetória combativa, avessa à conciliação de classes,
ao mantra da democracia burguesa e aos assaltos neofascistas da ultradireita no tempo presente. Não é? A autonomia do nosso sindicato, que deve ser defendida como princípio basilar para esse momento em que forças ditas da renovação pretendem uma carcomida e pisada estratégia que nos governos aí onde a conciliação de classes reprime a classe trabalhadora, professores e professoras na luta por direitos, não é? Dá a saber o que é a tal renovação, não é? Tem tato de cacetete, cheiro de gás lacrimogênio, não é? Gosto de bala de borracha. Então, é nesses termos que eu encerro minha fala aqui, já me dispondo com os camaradas que me antecederam a discutir essas e outras questões pertinentes. Obrigada, camarada Rodrigo. Muito boas as contribuições, muitos desafios para a categoria, muitos desafios para esse CONAD. Bom, nós temos algumas questões que foram sistematizadas aqui. Já peço desculpas se a gente não conseguir contemplar todos os questionamentos que foram feitos. Nós sistematizamos 4 questões e vamos fazer o seguinte, eu vou ler as questões e aí eu vou passar para as camaradas e para os camaradas fazerem as considerações a respeito das perguntas e também já as suas considerações finais. Então, 5 a 10 minutos aí para responder os questionamentos e já fazer as considerações finais, ok? Então, nós temos as seguintes perguntas. Quais os principais aspectos que podem ser pontuados para a construção de um projeto classista que faça frente ao projeto de extrema-direita? Pergunta 2. Como mudar a perspectiva de algumas seções sindicais que atuam essencialmente de modo reativo aos ataques e deixam de lado a face propositiva das seções? Pergunta 3. Em muitas lives e outros espaços tem-se utilizado o termo ensino remoto, mas ele não é também o ensino à distância. Qual o motivo da opção por ensino remoto? E pergunta 4, diante das imposições do ensino remoto e as instituições de ensino superior retornarem às aulas no segundo semestre, qual a estratégia do MUP-Andes para enfrentar a situação? Eu vou passar agora à camarada Fran para fazer as suas considerações. Obrigada. Perfeito, Cláudia, obrigada a todos os companheiros que fizeram suas brilhantes falas aqui anteriormente, trazendo esse conjunto de contribuições que nos ajuda a nos prepararmos para contribuirmos com o fortalecimento da luta do nosso sindicato, da luta histórica, como o Medina já falou, e que tem também uma série de questões que se colocam a partir da pergunta do próprio camarada Hilbert no nosso chat sobre o modo reativo de algumas seções sindicais, Eu vou me debruçar sobre 2 questões, rapidamente sobre essa, e depois sobre a questão do MUP, como ele está construindo, esse acúmulo também específico das possíveis saídas para o ensino remoto. E aí depois deixo as outras questões também para os camaradas poderem se aprofundar mais. Eu acho que nós vivemos um equívoco de algumas seções sindicais, e que isso vem, como o Medina já coloca, desse processo também que a gente teve histórico dentro do sindicato, da criação do PROIFES, que está voltado aí a uma perspectiva de dar sustentação a um projeto político, estratégico, democrático, popular, na qual a gente entende que estamos vivendo aí esse processo de derrota agora, e que com certeza é urgente, diante dessa derrota, a reorganização da classe, mas também de uma compreensão de algumas seções sindicais, sindicatos, de isolar as lutas, fragmentá-las e não compreender a categoria docente, as nossas lutas enquanto categoria docente da universidade, no bojo aí das lutas de toda a classe trabalhadora, na compreensão de toda a nossa sociedade. Então, acho que, sim, é um imenso desafio isso, que nós temos que, e o Andes tem feito esse papel de combater, de problematizar, de trazer a crítica, de se posicionar e de fazer
uma caminhada coerente nesse sentido, enquanto um sindicato classista, né? Então, acho que esse é um dos elementos. Quanto à questão da pergunta sobre o MUP, eu acho que é interessante de colocarmos que nós, docentes que estamos fazendo parte aí do movimento por uma universidade popular, em âmbito do Andes, mas também, né, dialogando com os companheiros que estão no Sinasef, na RETEP, que é a Rede Tecnológica de Extensão Popular, também com os estudantes que compõem já o movimento Universidade Popular há muito tempo e que dão a linha política nesse sentido também para a gente, nos ajudam, nos fortalecem a luta dos docentes na universidade, também dos técnicos. Nós temos tentado fazer um levantamento de todas as realidades, pelo menos de onde nós estamos, professores e professoras de várias regiões do Brasil, diferentes universidades. Sabemos que hoje temos algumas universidades, como a minha, por exemplo, a Unila, que tem feito um debate razoavelmente amplo de consulta à universidade e ainda não nos impôs diretamente a questão do ensino remoto. Então, mas ao mesmo tempo a gente tem outras universidades que os conselhos universitários já aprovaram, né? Então a gente tem que pensar aí como fazer a redução de danos a partir de uma realidade que muitos colegas já estão dando aula e tendo que retomar suas disciplinas num contexto totalmente precarizado de trabalho, não só de trabalho, né, de humanidade, eu diria assim, né, nesse momento me preocupa muito que a gente não se preocupe com situações que nós também estamos sendo afetados, a nossa vida, né, diretamente. Nós temos colegas, pais de colegas, né, que compõem, inclusive, o Sindicato Nacional, que infelizmente perderam a vida, faleceram nesse momento. Nós tivemos colegas, né, da nossa chapa, que está concorrendo aí ao Andes, mas não só, dos nossos sindicatos, que ficaram hospitalizados, ou seja, vejam, não é uma coisa distante, nós não estamos descolados da realidade próxima. Então, assim, nesse sentido, é muito importante que a gente possa entender a realidade de cada universidade, as especificidades, que momento que está cada uma em relação ao ensino remoto, a implementação dessas políticas, e também, eu acho que um terceiro passo que nós temos colocado no MUP é pensar como a gente contribui para o processo de retomada do ensino pós-pandemia, porque eu acho que isso não está sendo colocado pelo MEC, obviamente, está sendo colocada uma imposição desde uma perspectiva do mercado, de nós ampliarmos o acesso às tecnologias, às novas plataformas, e aí muito dialogando, né, com toda essa perspectiva de privatização e diálogo com o mercado, e nós não temos nem o MEC, nem nesse sentido, nós temos que fazer o caminho de contribuir como contrapartida no debate de como nós retomamos o ensino presencial, que nós não sabemos exatamente quando vai ser, porque com esse negacionismo dessa crise sanitária no Brasil, nós ficamos aí em diferentes realidades também no Brasil todo de uma forma caótica. Aqui em Foz do Iguaçu, nós estaríamos no pico, por exemplo, em outros lugares estão tudo aberto, nós estamos recém fazendo lockdown, e a universidade, nesse sentido, muito envolvida aqui com as políticas de enfrentamento, os alunos, professores trabalhando nos hospitais, desenvolvendo aí diferentes projetos de extensão e de ensino que possam colaborar com o conjunto da classe. Então, acho que o MUP está tendo essa preocupação de construir esse acúmulo a partir das consultas, das realidades que os professores estão vivendo, de identificar quais são as condições de trabalho, né, tanto de ensino e de aprendizagem, construir uma pauta também em torno disso, de quais seriam essas condições de trabalho, e, por fim, tentando apontar alguns caminhos possíveis para o pós-pandemia. Isso é o que a gente tem tentado fazer nessa nossa organização nacional, e, nesse sentido, contribuir com a discussão no âmbito do sindicato, das nossas universidades e também no conjunto com a sociedade. Acho que isso é mais ou menos a linha do MUP. E aí, para finalizar, eu vi que o camarada Costa colocou aqui a questão das TRs, né, que estão sendo apresentadas para o nosso CONAD, e com isso eu finalizo rapidamente, porque o Medina também traz esse elemento. Óbvio que o sindicato, como qualquer espaço, né, de construção política, ele é complexo, tem as forças, tem diferentes perspectivas, e sempre nós temos, desde a nossa democracia interna e construção pela base, um espaço rico de debate no Andes, e na qual é possível se apresentarem todas essas visões e essas TRs que se manifestam, né, nos termos de resoluções que a gente fala dentro do Congresso. E acho que nós temos aí o compromisso de respaldar a continuidade
das condições políticas e materiais do nosso sindicato nesse momento, não negligenciando o necessário debate de como nós trazemos à tona a construção do processo político e de processo de eleições, na verdade, mas, claro, entendendo que o que está sendo posto em algumas TRs, especialmente para o grupo Renova Andes, fere aí princípios, né, históricos do nosso sindicato, e a gente precisa ter muito cuidados com isso, e também de outra TR que coloca a própria retomada da campanha eleitoral, talvez num contexto, como eu já falei, na qual nós fazemos parte, né, desse contexto duro, de crise sanitária, temos que ver agora a nossa retomada ou não, o enfrentamento ao EAD, diminuir todas as consequências do EAD nas nossas universidades, isso nos impõe, né, um tempo de debate, de construção, que não necessariamente, nesse momento, talvez seja tão central dentro dessa perspectiva, retomar a campanha, quando a gente tem aí que colocar a vida acima de qualquer coisa nesse momento, e darmos continuidade a todos os diálogos necessários dentro da nossa universidade e dos espaços também espaços sindicais. Então, acho que é isso, agradeço muito o convite por estar aqui, mudar um pouco de lugar, né, a gente está sempre aí nos bastidores, ajudando a fazer esses debates aqui do MUP, e seguirmos, vamos nos encontrar no CONAD, certamente na semana que vem, para quem participará, e seguir construindo a luta do nosso sindicato de uma forma coerente, classista, e também em sintonia com a necessária construção do fórum sindical e popular, no sentido da reorganização da classe trabalhadora. Obrigada, boa noite, Cláudia, obrigada a todos os camaradas também que fizeram parte desse debate. Obrigada, Fran. Fran que esteve hoje mediando a mesa do seminário do ICP, né, está desde bem mais cedo aí já nos trabalhos, obrigada pela contribuição, uma alegria dividir esse momento com você, camarada. Bom, antes de passar ao camarada Milton Pinheiro, foi colocado mais uma pergunta no chat. Foram apresentados 3 TRs para o tema 2 do CONAD. Qual a avaliação sobre os TRs e qual TR o MUP indica apoiar? Já começou a ser comentado, caso os camaradas, a camarada Sandra queira comentar também sobre essa questão, está aberta, eu vou passar agora então ao camarada Milton Pinheiro. Obrigada. Bom, camaradas, a gente precisa entender que a construção de um projeto classista, ele não se dá no curto prazo, né? Ele é uma longa afirmação de operadores da política, né? Partidos, sindicatos, organizações comunitárias, né? Organizações à margem do processo social, aqueles em situação de vida mais excluída, mas é uma construção que tem como eixo central a negação de qualquer possibilidade de conciliação de classe, né? Não é porque nós nos encontramos numa conjuntura que nos remete a uma necessária unidade de ação de um campo mais amplo da esquerda brasileira, com democratas, né? Com todos aqueles que combatem o obscurantismo, com todos aqueles que combatem a realidade neofascista em via pública, que o eixo principal da organização de um projeto classista vai ser tão somente agora, mas ele já vem se constituindo e, nesse momento, se afirma através de uma frente única de esquerda para pensar o que é o Estado brasileiro, para agir nas diversas situações da realidade nacional e, ao mesmo tempo, se integrar com a ampla frente no sentido de tirar Bolsonaro, Mourão e Guedes, né, do Palácio do Planalto, porque eles representam os interesses da burguesia e são radicais no ataque à classe trabalhadora. Então, constitui um bloco proletário, né, um bloco que pense na emancipação social, um bloco que lide, né, com a autonomia da nossa classe, que estimule a auto-organização da nossa classe, é um processo longo que está sendo construído e que a tentativa de organizar o encontro da classe trabalhadora é um ponto fundamental para reordenar essas lutas, reordenar um campo
que combate na luta de classes, que pode avançar na perspectiva de estabelecer pontes para aquilo que nós chamamos de poder popular, e essas pontes situadas no campo do poder popular possam, aí sim, na dualidade de forças e de poder, transitar para uma perspectiva de transformação social. Então, é um projeto importante, mas esse projeto importante tem que ser basilado pela ação contrária à conciliação de classe, pela ação autônoma da nossa classe e a perspectiva de fechar um projeto que sinalize, né, os interesses da classe trabalhadora. A segunda questão, a gente precisa entender que as ADs, as seções sindicais do Andes, elas militam numa pauta que está sendo colocada a partir da retirada de direitos, né? O governo, o MEC, algumas reitorias, eles pautam, na verdade, a ação das ADs. As ADs não têm um tempo necessário para trabalhar uma contraofensiva do ponto de vista de projetos, do ponto de vista de afirmação de interesses dos professores, na defesa da universidade popular, na defesa da universidade pública, mas está sempre correndo também atrás, em sentido contrário, a retirada de direitos, né? A liquidação das possibilidades da universidade pública funcionar, contra a privatização, contra, né, o projeto obscurantista e negacionista da ciência. Então, as ADs estão sempre na ponta da luta, né, na base da luta, dentro das universidades, para, ao mesmo tempo, negar um projeto e reafirmar outro projeto. No nosso caso, reafirmando o sentido da universidade popular, aquela que metodologicamente constitui, né, na pesquisa, na extensão e no ensino, a visão crítica sobre o conhecimento e a perspectiva de, a partir dessa visão crítica do conhecimento, apresentar um processo de transformação para a universidade que se consolida na articulação com o processo de transformação da sociedade de uma forma geral. A discussão sobre o trabalho remoto é uma discussão muito delicada, porque tende, sim, por alguns interesses de reitorias pelo Brasil afora, ao trabalho remoto ter uma sinalização muito próxima da EAD, né? A fala da camarada Sandra foi uma fala que qualifica uma distinção e qualifica um debate, né? Ao mesmo tempo, nós estamos preocupados, né? O trabalho remoto é não somente entender a universidade como o locus do ensino, né? A universidade é um tripé articulado, né, de um aparelho privado de hegemonia que age no processo de formação de uma quantidade importante de jovens e também adultos da sociedade brasileira. Uma formação que vai para além da formação profissional, uma formação que vai no sentido da complementação do seu necessário conhecimento. Se é assim, a universidade tem, claro, tantos outros eixos de trabalho que estão sendo qualificados nesse momento. A pesquisa está funcionando com todo o esforço e sofrendo os ataques que está sofrendo, a pesquisa anda bastante avançada, vejo o que está ocorrendo em relação ao Covid-19, em universidades como a USP e diversas outras universidades pelo Brasil, né? Se a PEC do teto dos gastos não tivesse atingido de morte, né, a tentativa de resolver algumas questões públicas, ou seja, sinalizar com políticas públicas, tipo, né, as questões da saúde, as questões do abastecimento, as questões do investimento em saúde, as questões que perpassam todo o complexo da ciência e da pesquisa no Brasil, uma relação extremamente educativa no processo de extensão. Então, a universidade, no seu projeto de extensão, no seu projeto de pesquisa, mesmo numa situação de extrema emergência, ela está dando a sua contribuição. Então, nós não podemos entender que a universidade só vai funcionar se ela tiver aula, né? E aí eu chamo a atenção para uma outra particularidade, né? Qual é a outra particularidade? É que universidades multicampus pelo Brasil, né? Universidades onde seus estudantes, em geral, estudam em uma determinada cidade, que é a maior da região administrativa local, mas que moram em outras pequenas cidades pelo interior do seu estado.
qual é a infraestrutura tecnológica que essa universidade vai disponibilizar para esses estudantes poder assistir a essas aulas. Ao mesmo tempo, como as pessoas que têm uma dificuldade extrema com a questão da tecnologia, né, vai ter acesso a esses dados, a esse processo de formação, a essas aulas, a esse ensino, né, e, ao mesmo tempo, entender as características desse tipo de trabalho, né, na função dos professores, dos técnicos administrativos, das professoras, do conjunto da comunidade acadêmica. Então, é uma realidade muito complexa. É necessário a universidade dar sua resposta, ela tem andado mesmo com o sucateamento na pesquisa para responder à questão da pandemia, mas a gente precisa entender que essa maturação para saber qual é que vai ser, como vai ser, desculpe, o funcionamento da universidade não tem que ter nenhuma natureza do toque de caixa, porque isso pode ser bastante prejudicial e, às vezes, bastante excludente para o processo que nós estamos vivendo, né? Então, é algo que a gente precisa discutir bastante para que esse quadro não seja aligerado e termine prejudicando a estudantada, criando relações de trabalho extremamente complexas que possam causar problemas de saúde ao conjunto dos professores e das professoras pelo Brasil afora, né? A outra questão é que esse debate aqui, muito bem articulado, fiquei muito satisfeito de estar participando aqui, ao lado de pessoas, de camaradas de luta qualificados e qualificadas, né, que fizeram magníficas intervenções, a Fran, a Sambra, o Rodrigo Medina, sobre particularidades desse debate, né, que pode muito bem contribuir para uma perspectiva de entender formas de sair dessa realidade. Isso vai se conjuminar naquilo que é o debate do 8º CONAD extraordinário que vai ocorrer no final desse mês, né? Esse debate é uma contribuição, né, do MUP, né, Movimento Universidade Popular, nós, professores e professoras da base do ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior no Brasil, em especial das universidades públicas, estaduais e federais, algumas municipais, algumas pequenas fundações e tal. Estamos dedicados a avaliar a conjuntura brasileira, avaliar o quadro da tecnologia num momento como esse, ou seja, o ensino remoto, repudiar o ensino à distância e encontrar formas de como aproximar a universidade dos estratos sociais, do conjunto da sociedade. A universidade tem classe, né? Não é só a sociedade que tem classe, a universidade tem classe. E nós estamos ao lado daqueles que, nessa conjuntura atual, lidam no mundo do trabalho e precisam avançar na sua formação. Então, temos que ter muito cuidado, maturação, dar uma importante contribuição ao CONAD, lutar para que o CONAD possa, né, examinar a renovação de um certo período, né, do mandato da diretoria em virtude da pandemia, né, não tergiversar com propostas alheias à história do Andes, né, tipo eleição, né, evidentemente, como se quer, de forma virtual, né, segregar o processo de debate para dizer o que poderia ocorrer mais para frente, dentro do contexto de se eleger essa nova direção. Então, eu acho que esse debate, com a participação das 3 camaradas aqui citados, né, e citadas, pode avançar na contribuição à presença daqueles que, referenciados no movimento Universidade Popular, possam fazer as suas contribuições e a sua intervenção no 8º CONAD extraordinário. Eu faço as minhas considerações finais, mais uma vez agradecendo o convite pela presença, né? É sempre bom estar ao lado de Fran, de Sandra, de Cláudia, né? Do Medina, um debate muito qualificado, e mais do que isso, debate com camaradas que estão na luta em defesa da nossa classe e da universidade pública. Foi um prazer enorme. Vamos lá. Obrigada, camarada Milton. E agora eu passo para a camarada Sambara. Bom,
As questões já foram bastante comentadas, mas eu vou me deter aqui mais especificamente em relação ao ensino à distância, o ensino remoto, né, que é uma questão aí que traz a pergunta se o ensino remoto não é ensino à distância, porque a opção é em se falar em ensino remoto e não ensino à distância. Tem dois aspectos, né? Eu penso que por parte do próprio MEC, né, dos governos, trazer ensino remoto, né? A ideia de ensino remoto vem sendo utilizado muitas vezes para diferenciar do ensino à distância, no sentido de não desqualificar a estratégia nesse momento. Por quê? O movimento docente tem enfrentado ao longo dos anos, principalmente a partir de 2008, quando o ensino à distância começa a se expandir no país, ali em 2008, o número de matrículas no ensino à distância quase dobrou, né? E o movimento docente, como diversos cursos, diversas áreas, combateram o ensino à distância, entendendo que esse ensino é uma forma de desqualificação do que a gente entende como educação de qualidade, pautada na formação humana, pautada no convívio, no debate, na reflexão mútua, no conhecimento mútuo e, sobretudo, naquilo que a gente colocava por meio da articulação ensino, pesquisa e extensão. O ensino à distância, ele retira essa possibilidade de articulação, porque praticamente inexiste a pesquisa e a extensão. Além dos estágios, né, do laboratório, ele ser quase inviável na formação dos estudantes. Esse ensino à distância, portanto, foi enfrentado por parte daqueles que defendem a educação pública, gratuita, de qualidade e amplamente acessível à classe trabalhadora, como algo que vinha para precarizar a formação profissional, para precarizar, né, aquilo que era a convivência no âmbito da universidade, a possibilidade também de resistência em defesa da universidade pública. No entanto, a gente tem, em 2018, né, já foi registrado 40% do acesso daqueles que ingressaram no ensino superior se deu por meio do ensino à distância. Isso leva a crer que há um avanço desenfreado do ensino à distância. No entanto, esse avanço também conta com um alto índice de desistência, né? E isso significa que nem todos que ingressam conseguem concluir e que o ensino à distância também não dá conta, de fato, da ampliação do acesso à educação, da ampliação ao ensino superior. O discurso de ensino remoto vem exatamente na tentativa de diferenciar, de dizer, olha, essa é apenas uma estratégia para o momento da pandemia, para um momento excepcional, para uma necessidade de sanar as dificuldades de continuidade do semestre, de finalização das atividades, de formação, de conclusão daqueles estudantes que precisam terminar os seus cursos. No entanto, nós sabemos, e nós repetimos ensino remoto, porque a gente entende que ele se diferencia no sentido de que é ainda mais precarizado. Não no sentido de qualificar, mas de dizer que ele é ainda mais precarizado, porque embora, né, toda desqualificação que significa o ensino à distância no âmbito da formação, da graduação, ele conta com uma preparação dos estudantes, com preparação dos tutores que acompanham as aulas à distância. Ele conta com plataformas próprias, né, em que os alunos que se matriculam são preparados para acompanhar esse ensino por meio das tecnologias à distância. O ensino remoto, ele se
dá das mais diferentes formas, né? Por diversos meios, sem uma preparação prévia, sem os recursos necessários, e de uma forma que muitos professores, né, que até administradores já denominaram de gambiarra, né, para a conclusão ou para a continuidade do ensino no âmbito das universidades. Então, o ensino remoto se diferencia do ensino à distância, no entanto, não porque isso seja uma forma da gente aceitar e acatar, mas porque ele é ainda mais precarizado. Mas ele se relaciona com o ensino à distância no sentido de que é uma forma em que o MEC e que as grandes empresas, como já falei, os conglomerados de tecnologia da informação e da comunicação, viram na pandemia uma oportunidade de implantar ações que vão favorecer a entrada do ensino à distância na universidade pública, que vão favorecer a ampliação, que vão cada vez mais, como a gente falou, possibilitar o controle do ensino público de maneira a precarizar e a justificar cada vez mais a entrada do ensino à distância por meio dessa estratégia do ensino remoto. Então, o MUP, nós, né, nas universidades, principalmente os estudantes, a UJC, tem desenvolvido ações no sentido não só de desvelar o significado do ensino remoto, que isso já é um grande desafio, né, isso já requer de nós um grande esforço, dado que não contamos com os meios de comunicação que reproduzem a ideologia em defesa, inclusive com propagandas sofisticadas do ensino à distância e do ensino remoto, e, portanto, do ensino remoto, mas buscamos desvelar nos nossos debates acadêmicos, aqui na Universidade Estadual do Ceará, o MUP, e por meio dos estudantes da UJC, realizaram plenárias com os estudantes, contribuíram na realização de plenárias, realizaram seminários, debatendo amplamente com as diferentes forças estudantis e ampliando o máximo para os estudantes de diferentes cursos. Nós também, na unidade classistas, temos feito esforço de reflexão, de elaboração sobre o ensino remoto, porque ainda não foi implantado, embora a administração já tenha sinalizado com uma resolução que orienta a finalização do semestre 2000, que nós ainda estávamos no semestre de 2019-2, né, a finalização desse semestre, mas, né, com certeza, com a proposta para o semestre seguinte. E essa sinalização promoveu um amplo debate na universidade, por meio da nossa seção sindical, onde nós, da unidade classista e do MUP, também nos inserimos, denunciando e revelando o significado desse ensino. Mas, é claro, também defendendo a qualificação, a instrumentalização, o suporte para estudantes e professores, para que as atividades remotas que já vêm sendo desenvolvidas, referente à pesquisa, à extensão, aos contatos com os nossos estudantes, para que isso tenha um suporte da universidade, para que a gente possa qualificar as atividades remotas minimamente, e só a partir daí poder pensar estratégias de enfrentamento das atividades na universidade e de pensar como enfrentar a ausência de atividades, de aulas presenciais nesse momento, sem uma discussão da qualidade, da implantação de plataformas públicas. Isso é impensável nesse momento. No entanto, nós estamos enfrentando, vai ter esse debate no Conselho de Ensino e Pesquisa aqui, e a ideia é, nesse momento, qualificar o debate para que a gente não compre gato por lebre
e não acredite que o ensino à distância vai, de fato, substituir aquilo que seriam as nossas aulas presenciais, mas que a gente possa pensar alternativas mais qualificadas e que não coadunam com essa ideia com aquilo que é o interesse das grandes empresas, com aquilo que é interesse do grande capital. Então, é isso, foi um prazer, como eu já falei, uma alegria, um conforto para nós nesse momento de tantas dificuldades, estar aqui refletindo com camaradas que estão aí nas trincheiras de lutas, com camaradas tão valorosos, que trouxeram elementos tão importantes para a gente ir afinando cada vez mais essas reflexões e também alimentar na nossa realidade, aqui na nossa universidade, as nossas lutas, nossas reflexões, e cada vez mais a gente se fazer forte por meio dessas articulações, ainda, né, que articulações aqui por meios distantes, mas acreditando que nos momentos presenciais vamos estar mais fortes e mais preparados para enfrentar a luta em defesa de educação pública para a classe trabalhadora, em defesa da Universidade Popular. É isso, camaradas, um grande abraço, né, vamos em frente. Obrigada, camarada Sâmbara, e agora eu passo para o camarada Rodrigo Medina responder aos questionamentos e fazer suas considerações finais. Rodrigo. Obrigado, eu pretendo ser econômico aqui no uso do tempo, né? Eu quero me ater à questão do trabalho remoto e também da postura reativa que se verifica em parte significativa, né, do movimento docente. Bom, eu sou docente da Universidade Federal de São Paulo e lá não foi aprovado nem o EAD, nem o ensino remoto, mas as atividades domiciliares especiais, as ADs. Não é nenhuma coisa nem outra, né? O que está em jogo aqui é uma espécie de malabarismo semântico, linguístico, não é? Para uma mesma objetividade, terminar o semestre, não é? Evitar que tanto os alunos desejosos, não é, por se graduarem, quanto os professores temerosos, não é, de serem responsabilizados por, de alguma forma, penalizados economicamente, financeiramente ou administrativamente, não é, dadas as ameaças que pesam sobre as instituições públicas de ensino superior, para uma espécie de contrato em que uns fingem atuar na condição discente e outros, não é, por uma série de imperativos, não vão dar conta, efetivamente, do que é necessário nas relações ensino-aprendizagem, não é, por esses meios informáticos, que a gente pode chamar como quiser aqui, não é? Mas se trata de uma mesma coerência, a da reestruturação produtiva, que afeta o capital produtivo e, com isso, rebatendo sobre o capital mercantil desde os anos 1970, dos anos 70 aos anos 1980, com a revolução informal que impactou o mundo da produção e circulação de mercadorias, desempregando força de trabalho no mundo da produção, num quadro que se agrava com a crescente financiarização do capital, que na busca por valorização se descola também pela via da especulação financeira, não é, dos reinvestimentos na produção, se descola do lastro que é a força de trabalho. Bom, nós estamos falando aqui de um índice absolutamente fundamental para a crise do capitalismo internacional que se desenvolve daí por diante numa ladeira histórica que culmina num agravamento da condição de crise estrutural no ano de 2008 com a crise dos subprimes, não é? Portanto, nós já temos aí uma bancarrota capitalista em franco processo de desenvolvimento, e o que a crise sanitária faz é precipitar a economia internacional no abismo da recessão econômica, acelerando esses processos, não é? Que já estão, portanto, em curso. Eu estou dando esse quadro muito rapidamente para afirmar que esses meios remotos que nós estamos discutindo aqui nos nossos ambientes, né, universidades, Cefetes, institutos federais,
nas escolas de ensino fundamental e médio, não é? Se insere numa chave mais ampla, que é a do trabalho remoto, home office, não é? Que tem sido, no plano discursivo, afirmados como comodidades para a dita nova normalidade, né? O novo normal, que esses formadores de opinião, esses sofistas da era contemporânea, não é? Ditos filósofos de YouTube, não é? Tem propagado à torto e direita, não é? É a fronteira que avança o capital produtivo, não é, para a expropriação ainda mais brutal de força de trabalho, dada a desregulamentação das leis protetivas e avanço ainda maior por sobre fundos públicos. Para não dizer do avanço de mais uma etapa do processo de mercantilização da educação, porque nós estamos tratando aí de contratos que vão ser celebrados para venda de todo o necessário para a implementação dessas estratégias de ensino à distância, não é? Desde o equipamento informático aos softwares, não é? Manuais e tudo mais, não é? Rebaixando o produto, entre aspas, educacional, uma vez que a relação dialógica entre docente e aluno é praticamente uma impossibilidade. A construção de saberes, conferindo ao estudantado protagonismo nessas relações, não é? Na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, advoga contra o modelo do professor dador de aula, que nesses ambientes informacionais, não é? Tem uma atuação excessiva e exaustivamente expositiva, não é? Conteudista, sem as trocas necessárias a uma educação efetivamente emancipadora, não é? Isso para não dizer que o acesso à educação, que já é dificultado pelos filtros da institucionalidade do Estado burguês, se assevera ainda mais quando então o dialeto digital passa a ser uma pré-condição, não é? A disposição de toda a equipagem informática também, conexão de banda larga, tudo que vai ser, já está amoedado, não é? E vai ser posto a circular em relações de consumo para acesso àquilo que se deforma como direito, não é? Apresentado e embalado como bem de consumo de massa. A educação não é mercadoria, ela é direito de todos e dever do Estado. Não na coerência do Estado liberal, democrático, de direito, né, que querem nos fazer convencer que exista, não é? Mas isso só será possível na luta pela consecução de uma universidade popular, do que depende a demolição de todas as estruturas do Estado burguês, que, ao bradar o direito de todos à educação, não é? Está baseado numa infraestrutura econômica produtora de desigualdades, não é? Que é exatamente a estrutura responsável pela contra-reforma do Estado, que tratora direitos nessa quadra histórica de capitalismo tardio, em que taxas médias de lucro com perdas cada vez maiores vão fomentar ainda mais assédio do capital produtivo e financeiro sobre fundos públicos às expensas das classes subalternas, cada vez mais tolhidas de recursos, desassistidas de direitos. Era o que eu tinha a contribuir em termos finalistas a esse debate. Agradeço mais uma vez o convite do MUP, que nós construímos conjuntamente aqui, e é muito bom rever os camaradas de luta, a Sâmbara, a Cláudia Costa, o Milton Pinheiro, a Fran, o Mariano que está aí, todo mundo que está por trás, não é, da realização desses debates. Oxalá possamos nós nos reunir presencialmente para as discussões políticas que travamos, né, no ambiente do Andes desde há muito, tomar aquela cerveja gelada, não é? E pensar os destinos dessa densa humanidade. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Obrigada às camaradas Sâmbara e Fran. Obrigada aos camaradas Milton e Rodrigo pelas contribuições, por esse momento tão rico que partilhamos aqui nesse debate de hoje. É uma satisfação estar com vocês, apesar dessa conjuntura. Esses momentos nos fortalecem, né, nas nossas bases, nos nossos locais de trabalho, para enfrentarmos as lutas, que são muitas, como vocês bem apontaram aqui, hoje, ao longo desse debate.
Eu agradeço a todas e todos que assistiram essa live de hoje do MUP-Andes, que participaram no chat, que enviaram perguntas, obrigada, muitos colegas docentes se manifestaram, e tenho também um informe para finalizar, de que na semana que vem não teremos debate do MUP-Andes, porque estaremos no CONAD, retornaremos no dia 6 de agosto. Quero agradecer também ao Hilbert, ao Mário Mariano e toda a equipe MUP-Andes que realiza tão bem essas atividades, né, que temos desenvolvido e que têm sido tão ricas e necessárias nesse momento. Obrigada, um forte abraço para todas e todos e até a próxima.